Segundo as mais recentes estatísticas do censo, a perspectiva média de vida aumentou. Significa que, na média, as pessoas estão vivendo mais. E com isso passamos a enfrentar mais frequentemente novos riscos. E para isso, o seguro pode ter um papel importante. Um exemplo são os acidentes domésticos com idosos. Daí sempre fica a pergunta: o que se pode fazer em uma situação como essas? E esse é justamente o nosso tema de hoje, que abordaremos com Francisco Galiza. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo, um abraço. Galiza, o que nós podemos falar a respeito desse assunto? Paulo, está aqui é outro exemplo da aplicação do conceito de gerenciamento de riscos, né? Um segmento muito ligado ao setor de seguros, né? A ideia do gerenciamento de risco é, primeiro, tentar evitar a probabilidade de ocorrência do acidente. E, se ele ocorrer, a gente diminui os efeitos. Esse conceito é válido em qualquer coisa das atividades humanas, desde uma indústria de petróleo até uma pessoa, até um idoso. Por que eu estou puxando esse assunto aqui hoje? Tem uma instituição americana, uma ONG, ela se chama NSC, é National Safety Council, né? É uma entidade americana que tem como missão eliminar a principal causa, né, de mortes e ferimentos evitáveis em qualquer área. E, recentemente, ela divulgou uma reportagem sobre os acidentes domésticos com idosos naquele país, né? Vocês estão vendo aí o link, tá, em relação a isso, quem quiser mais detalhes. Só para a gente ver os dados dos Estados Unidos, Paulo, para você ter uma ideia, que possivelmente são dados que se repetem no Brasil também, como a gente vai ver. 1 em cada 4 idosos nos Estados Unidos, tá, tem uma queda por ano. 3 milhões de idosos nos Estados Unidos são tratados em emergência por queda, 800 mil com fraturas. No Brasil, para você tomar como referência, os números são similares. A estimativa no Brasil é que 40% dos idosos com mais de 80 anos sofrerão alguma queda por ano. Então, é um problema muito sério e, na medida que as pessoas estão envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo, que a gente tem que enfrentar. Como evitar essa situação? Como enfrentar esse problema? Galiza, e o que pode ser feito? Paulo, nesse texto que eu citei como referência, há muitas dicas, né, para evitar o risco, né? Vou colocar aqui uma tabela agora, de uma forma simplificada, algumas delas. E é sempre bom ressaltar, Paulo, que o setor de seguros tem um papel essencial nisso, tá? De caráter educativo nesse assunto, né? Para mobilizar a sociedade em relação a isso. Então, vamos à tabela. Eu simplifiquei a tabela e coloquei 5 sugestões de forma bem objetiva, né? Para as pessoas gravarem com mais facilidade. Primeira sugestão: limpar o chão, tá? Evitar, retirando coisas que possam trazer algum tropeço, fazer algum tropeço, né? Colocar itens essenciais dos idosos de fácil acesso, tá? Para ficar à mão. Adicionar barras de apoio no banheiro e em outros locais que são importantes. Colocar grades, no caso de casas, em ambos os lados da escada. E, por último, recomendar, obviamente, depende de cada caso, o uso de uma bengala e um andador. São dicas simples, dicas objetivas, que as pessoas têm que tomar consciência. É um problema importante, é um problema relevante, não é exclusivo do Brasil, é um problema mundial e que vai cada vez acontecer com mais frequência quando as pessoas forem envelhecendo. Então, eu vejo esse programa de hoje, Paulo, como muito de utilidade pública, tá? Ele pode, talvez, servir como orientação para se evitar tragédias no futuro. Muito bom, Galiza. Uma outra dica é envelhecer bem, né? Com exercícios físicos para manter a vitalidade, não seria o caso também? Sim, seria, mas aí é de caráter pessoal de cada um. Aqui são dicas mais de forma da disposição da residência, mas sem dúvida nenhuma. Hábitos são essenciais. Muito bom. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza, Obrigado, Paulo, e um abraço. e obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero por você na próxima edição. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, se cuidem e fiquem bem.